Existem batalhas que você só pode vencer através da sua oração. Por mais que você tente, que você se esforce, que você trabalhe, se não for através de oração, essa batalha, sabe essa que já veio à sua mente? Esse grande desafio que você está vivendo, se não for através da sua oração, é isso mesmo, joelhos no chão, falar com Deus, apresentar para Deus as suas causas, essa luta, esse desafio, se não for através da sua oração, você não vai vencer. Esse é o nosso momento de meditação. Seja bem-vindo a esse canal. Eu já peço para você se inscrever no canal para participar comigo das meditações que nós teremos. E eu creio que grandes maravilhas na sua vida vão acontecer. E o tema da nossa meditação hoje é o poder da oração. Vamos falar sobre a história do rei Ezequias. Só para você entender, o rei Ezequias, ele reinou em Jerusalém e ele recebeu uma carta de afronta, de ameaça. A ameaça era de invasão do seu reino, da perca do seu reinado. Diante dessas cartas que ele recebeu, ele não se desesperou, não fugiu da situação, ele não planejou aquilo que ele faria com as próprias forças, mas ele tomou uma atitude que talvez aos olhos de muita gente foi considerada uma atitude louca. Ele apresentou aquelas cartas a Deus em oração. A nossa meditação está no livro de 2 Reis, capítulo 19, versículo 14 em diante, que diz assim, ó, você pode acompanhar aí comigo. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações e as suas terras e lançaram os seus deuses no fogo, porque não eram deuses, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Ele se apresentou diante de Deus para expressar naquele momento de necessidade a fé que existia dentro dele, através de uma oração, uma atitude de fé que fez com que ele levantasse aquelas cartas nas mãos e apresentasse para Deus, pedindo, buscando em Deus a solução para aquele problema que, se você prestar bem atenção na oração dele, ele confessava não ter condições de vencer, mas ele apresentou aquele que pode todas as coisas. Será que não é isso que está faltando para que você vença esse desafio que você tem passado? Talvez essa carta que você precisa levantar aos céus e orar a Deus sejam as dívidas que você vem carregando. Talvez essa carta seja a carta de divórcio, por conta de um casamento que já há muito tempo não vai lá aquelas coisas, que o que mais tem se passado na sua mente e uma das conversas, um dos desabafos que você vem falando, é justamente tocando no assunto de divórcio, é apresentar essa carta para Deus. Essa carta, ela pode ser esse problema que você vive dentro de casa, que aos olhos humanos você sozinho não consegue resolver. É hora de você
expressar para Deus a sua fé e apresentar isso para Ele, buscando nele a solução para aquilo que você tem passado. Você vai plantar a semente de fé, expressando para Deus a sua confiança naquilo que Ele pode e vai fazer em seu favor. E numa questão de tempo, o seu testemunho, o resultado, a resposta que você precisa vai brotar. Assim como aconteceu com Ezequias, o próximo versículo fala o seguinte, olha, diz assim: então Isaías, filho de Amós, esse era o profeta, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. Deus se comprometeu, ouviu e atendeu a oração que Ezequias apresentou para Deus. A oração que ele fez surtiu efeito. E aquilo que era uma ameaça, aquilo que seria um problema sem solução, por conta de uma oração. Uma oração que foi apresentada com fé, que foi expressada num momento de angústia, de necessidade, uma oração que foi colocada diante de Deus com um propósito. Através daquela oração, o resultado, aquilo que seria o fracasso, a derrota, se tornou um testemunho de grande livramento. Deus espera que você venha tomar essa atitude de fé ao seu favor, que você ore, que você dobre os seus joelhos, que você expresse para Deus e você entenda da seguinte forma: a oração não é a prática de repetir palavras, não é a prática vazia de você falar coisas das quais que você já tem costume de falar. Mas a oração é o momento de você expressar para Deus com sinceridade tudo aquilo que existe aí dentro de você. É só você parar para pensar da seguinte forma: imagina Deus sendo onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Então ele sabe o que está aí dentro de você. Ele conhece as suas dores. Ele sabe das suas dificuldades, também dos seus desejos. E eu posso ir além. Deus conhece todas as suas falhas. Então você não precisa ter receio, você não precisa ter medo, você não precisa ter vergonha de orar, de falar com Deus. Seja para buscar ajuda, a solução de algum problema, seja para buscar um resultado que você deseja, para abrir o seu coração, para desabafar. Aquele momento quando você não tem mais ninguém com quem contar, que você não pode abrir o seu coração para outras pessoas, Deus se coloca à sua disposição. Ele está a uma oração de mudar toda a sua história. Então não perca tempo, pratique a oração, fale com Deus. A oração tem o poder de transformar tudo aquilo que você tem passado num grande testemunho, num resultado extraordinário, em coisas maravilhosas que você nem imagina que possam acontecer na sua vida. Mas você precisa praticar. A oração é um elo que te une a Deus, que te dá a oportunidade de se relacionar com Deus. Você sabe qual é uma das moedas mais importantes no mundo que nós vivemos hoje? Essa moeda é chamada network. O que é o network? É o contato, é o conhecimento de outras pessoas. E é um relacionamento que é mantido com diálogo, com troca de informações. Talvez você tenha se preocupado em se relacionar com pessoas, mas tenha esquecido do seu maior e principal relacionamento, que é o seu relacionamento com Deus. Por isso, não perca tempo. Volte às práticas da fé. Use esse argumento que você tem apresentado para outras pessoas. Use isso diante de Deus. Porque aquilo que ninguém pode fazer por você, Deus pode
e vai fazer. Basta você se apresentar para Ele. De que forma? Coração sincero, humildade, expressando para Ele o seu propósito, a sua necessidade e confiando, tendo fé de que o que você tem apresentado para Ele, as suas orações, as suas palavras serão ouvidas. Eu quero orar por você agora, eu quero abençoar você e a sua casa. Então, desde já, eu declaro que as bênçãos do Altíssimo sejam derramadas sobre você e sua família. Que diante de todas as suas necessidades, de tudo aquilo que você vem enfrentando, ainda que aos olhos humanos seja impossível, o Deus dos impossíveis entra na sua causa. É Ele que, assim como fez a Ezequias, trazendo livramento, dando vitória sobre os seus adversários, é Ele quem também te dá vitória. É Ele quem faz com que portas se abram, caminhos se abram e as bênçãos se derramem sobre a sua vida. Se você crê, diga que assim seja. Olha, a bênção de Deus está sobre você. O poder de Deus opera em seu favor. Pratique as suas orações. Viva pela sua fé. Porque grandes resultados, grandes maravilhas, o nosso Deus vai fazer na sua vida. Eu fico por aqui, eu peço, já se inscreva no canal, compartilhe essa oração, essa mensagem com alguém que precisa e que Deus abençoe a sua vida de forma poderosa.